peito até parece, sabe o que? Tábua de tiro ao álvaro, não tem mais onde. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mês de fevereiro começou e com ele o projeto Lendo Clássicos da Literatura Brasileira. Para quem ainda não conhece o projeto e tem interesse em participar, eu coloquei um vídeo, o vídeo anterior, vai falar especificamente desse projeto, a ideia, como que surgiu a ideia do projeto, e ainda dá tempo de você participar. Se você tiver interesse, dê uma conferida no vídeo anterior que eu vou estar explicando direitinho sobre o projeto. Bem, seguindo o nosso cronograma, nós vamos iniciar aí a leitura dos clássicos da literatura brasileira neste mês de fevereiro e vamos até dezembro. E para este mês de fevereiro nós escolhemos Iracema, de José de Alencar. O Iracema, ele foi escrito pelo José de Alencar em 1865, é um clássico do romantismo brasileiro. E para a gente iniciar nesse projeto de literatura brasileira, lendo clássicos da literatura brasileira, nada melhor do que a gente buscar uma obra que represente aí o romantismo no Brasil. Então vai dar para a gente trazer bastante discussões aí sobre esse livro, sobre esse contexto histórico. Mas hoje eu não vou falar da obra em si, eu vou falar mais do contexto histórico que permeia o livro e, claro, da escola literária, o romantismo. Para a gente falar um pouquinho da escola literária, para a gente falar do romantismo, para a gente falar do livro Iracema, é importante a gente voltar na história do Brasil, em 1500. O Brasil, a partir de 1500 até o comecinho do século XIX, o Brasil ele ainda importava uma produção cultural europeia, principalmente de Portugal. O Brasil ainda não possuía uma produção cultural legitimamente nacional. E aí então todas as produções culturais, na literatura, na artes, eram trazidas da Europa. Mas na Europa mesmo, na Europa já no século XVIII, ali finalzinho do século XVIII, já acontecia um movimento muito importante que viera a revolucionar não só a Alemanha, não só a Europa, mas também trazer muitas influências para a nossa literatura brasileira. Eu estou falando do romantismo, um movimento literário que surgiu na Europa, mais especificamente na Alemanha, e lá nós podemos destacar uma obra que não é necessariamente o que iniciou o romantismo, mas foi uma obra que trouxe muitos elementos para que viesse posteriormente consolidar o romantismo, após a Revolução Francesa, viesse a consolidar o romantismo na Europa. E é um clássico universal, escrito por Goethe. Eu não sei falar muito bem o nome porque é alemão, mas eu vou ficar no brasileiro aqui mesmo. Escritor Goethe, que escreveu Os Sofrimentos do Jovem Werther. É uma obra que repercutiu em toda a Europa, que influenciou os jovens da época, a buscarem características semelhantes ao do Jovem Werther. E é uma obra assim que trouxe muitos elementos que marcam aí o romantismo. E a grande ideia, a gente consegue perceber nitidamente na obra, no Sofrimento do Jovem Werther, a ideia central do romantismo, que é o sentimentalismo, que é um elemento que permeia toda a estrutura da escola literária romântica. E então, se no século passado, no século XVII, a gente tinha o iluminismo, a ideia da razão, do racionalismo, no século XVIII a gente tem a ideia do sentimento, do sentimentalismo, ou seja, o triunfo do sentimento sobre a razão. Então agora o que importa é o meu sentimento, é o meu ser, é a minha ideia pessoal. Então o que importa nesse momento é o que eu penso, e o sentimento ele tem um grande poder
no meu processo de formação. E o que tudo isso tem a ver com literatura brasileira? Se a gente percorrer um pouquinho mais no tempo, né, em 1808, a gente vai perceber que Portugal passava por um processo conflituoso, né, um processo político muito conflituoso, onde ela estava sofrendo, né, conflito de tropas napoleônicas. Então a família real portuguesa se viu obrigada a se instalar aqui no Brasil, né, em 1808, e aí posteriormente, né, em 1822, a gente sabe, né, de todo aquele processo de independência do Brasil, né? E aí beleza, né, o Brasil independente, né, 1822, mas aí que está o grande problema, né? Tá, beleza, o Brasil é independente. Lá na Europa, né, nos países europeus, nós temos figuras, né, que representam a nacionalidade do país, né, figuras medievais, o guerreiro, o príncipe, o rei, né, figuras que representam a coragem, a audácia, né? Mas e no Brasil? Precisava, né, existir ali um elemento, né, uma figura que representasse a nacionalidade do nosso país. E foi isso que os nossos primeiros romancistas, né, pensaram também. Qual figura, né, que irá representar aí o Brasil, né, uma figura nacionalista. Então, inicialmente, né, na formação do Brasil, nós tínhamos 3 etnias, né? Os portugueses, os negros e os indígenas. E aí quem iria representar, né, esse personagem aí nacionalista? Os portugueses não poderia ser, né, porque, né, convenhamos, né, que após a independência trazer o português como figura nacionalista não seria nada coerente, né? Os negros é um fato até triste, porque na época, né, eu não sei se vocês sabem, mas na época os negros eles tinham, né, representavam uma figura exclusivamente de mão de obra escrava, né? Era um perfil, né, de pessoas que representavam ali a estrutura social do país. Então, não poderia também representar uma figura ali de nacionalidade do país, né? Já que o Brasil, nessa época, ainda estava passando pelo processo ainda da escravidão. Inclusive, muitos, né, boa parte da população, escritores, né, o próprio José de Alencar era a favor da escravidão, né, enviou várias cartas para Dom Pedro a favor da escravidão. Então, assim, infelizmente, o negro ele não tinha esse papel, né, nacionalista nessa época. E aí nós temos quem? O índio, né? O índio, então, ele serviu, né, como plano de fundo, não só o índio, mas toda a fauna, toda a flora, foram elementos aí que revestiram, né, essa ideia de nacionalidade do Brasil. E aí, né, muitos escritores da época, né, Gonçalves Dias, Gonçalves Magalhães, o próprio José de Alencar, utilizaram, né, a figura do índio, né, como um indivíduo, né, guerreiro, valente, né, a exaltação da natureza, a exaltação da flora. Então foram recursos bastante utilizados pelos escritores da época. E um dos grandes representantes do romantismo, sobretudo da primeira geração do romantismo, é o Gonçalves Dias, né? Na Canção do Exílio mesmo, ele nos apresenta muito bem essa relação, né, de exaltação da pátria, de exaltação da natureza, da flora, da fauna, como vocês poderão ver, né, nesse trechinho que eu vou deixar para vocês aí. Canção do Exílio, by Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores.
Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Como vocês puderam perceber nesse pequeno trechinho aí da Canção do Exílio, Gonçalves Dias, né, é exilado, né, porque ele foi estudar, né, na Europa, então ele lembra, né, da sua pátria, do Brasil, da fauna, da flora, né, uma natureza jamais vista em outro lugar. Então ele destaca essa beleza nacionalista do seu país. Então, falando um pouquinho aí de gerações, né, no romantismo aqui no Brasil nós temos 3 gerações. A primeira geração, como eu havia falado para vocês, a primeira geração ela busca resgatar esse espírito de nacionalidade, de identidade do povo brasileiro, né? Como o próprio Gonçalves Dias, Gonçalves Magalhães, o José de Alencar, né, na prosa. Então, essa primeira geração ela tem o objetivo, né, de escrever obras indianistas, obras nacionalistas, obras religiosas, né? E na segunda geração nós temos um caráter mais melancólico, pessimista, né? Essa geração é considerada a geração do mal do século, né? Que se preocupa ali com o egocentrismo, né? É atraída pela morte também, né? Por temas que envolvem a morte. E a terceira geração, que é a geração que eu gosto muito também, leio bastante, que já tem um cunho mais político e social, embora esteja inserido no romantismo, ela já traz um pouquinho mais de crítica social, e um dos grandes representantes dessa geração é o Castro Alves. Né? O Castro Alves, suas poesias se referem, né? Boa parte de suas poesias se referem ao negro, então ele vai apresentar na sua poesia obras que falam da condição do negro, né, como ele coloca, né, no Navio Negreiro, revelando a situação do negro, né, do tráfico de africanos, né. Então, a terceira geração ela tem esse caráter, né, de criticar a sociedade da época, de trazer um romantismo, mas que fale, né, principalmente do negro. É mais ou menos nesse sentido que eu queria contextualizar para vocês sobre a ideia do romantismo, né, a escola literária. Muitas pessoas, né, têm receio de ler obras, né, do romantismo, porque traz uma linguagem mais específica, são obras mais complexas. E pensando aqui no Brasil, né, por exemplo, o José de Alencar, ele traz uma linguagem quase que poética, né, e muitas vezes a ficção ela se mistura com o real, então a gente fica ali algumas vezes confuso, né, utiliza muito de figuras de linguagem, de simbolismo, né? Mas é uma literatura essencial para o nosso entendimento, para a nossa leitura. Se a gente se conhece, né, dessa forma como leitor, se a gente tem essa literatura, essa cultura tão diversificada, tão rica que é a nossa, né, graças, né, a essa primeira literatura, né, que iniciou, né, essa literatura nacional que nós temos, o romantismo, esses primeiros escritores, né, representantes não só da literatura, mas das artes também, que procurou aí, inicialmente resgatar esse espírito de nacionalidade, de identidade brasileira. Então, para poder falar, né, e ilustrar muito bem esse romantismo, né, no Brasil, nós escolhemos para esse mês de fevereiro Iracema, do José de Alencar. É um romance, né, um grande clássico do romantismo brasileiro. O José de Alencar, as obras dele, cada obra traz um objetivo, e aqui em Iracema o Alencar nos contará, né, a história de Iracema, né, a Virgem dos Lábios de Mel, com um guerreiro, né, Martim, um guerreiro português, e a trajetória deles na formação
do povo brasileiro. Bem, eu não vou falar mais da obra, não vou dar spoiler, porque, como eu disse para vocês, esse mês a gente vai ler Iracema, né? Esse vídeo foi mais para contextualização mesmo, para a gente entender um pouquinho dessa escola literária muito importante para a nossa literatura brasileira, né? Mas ao fim eu volto com detalhes, né, mais profundos mesmo da obra, falando das minhas impressões e, é claro, né, do andamento do nosso projeto. Só para deixar aí para vocês, o próximo mês, mês de março, nós vamos ler Dom Casmurro, do Machado de Assis. Então já é uma obra aí que faz parte do realismo. Então, para a gente entender, né, essa relação entre o romantismo e posteriormente o realismo, né, a relação entre si, a semelhança, a diferença, há conflitos. Então a ideia é essa, pessoal, a gente entender um pouquinho mais da literatura brasileira de um modo bem dinâmico, bem diversificado, claro, entender a nossa história brasileira. Se você tem interesse em participar do grupo, né, participar dessa leitura coletiva, ainda dá tempo, né? Então eu vou deixar aqui embaixo o meu endereço de e-mail, para quem me acompanha no Instagram, também pode me chamar lá pelo direct, né, para que eu possa colocar você no grupo e a gente participar dessa leitura coletiva. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, e até a próxima. Tchau!